Eu vou colocar na tela aqui o pastor Caio Fábio. Isso, pastor Caio Fábio, que falou asneiras em um podcast aí de forma tendenciosa. Encontrei a resposta. Qual que é a relação? Vamos lá. Calma aí, Jairo. É isso aí, que levou Jesus à morte pelos nossos pecados, verdade. Todos nós, né? É isso aí, bela resposta, Jairo Catarino. Deixa eu colocar aqui em tela cheia, pessoal, porque eu tenho medo de levar strike, porque eu não confio muito nesse pessoal que eu tô colocando no vídeo não, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouco o vídeo, para começarmos aqui. Olha o que o Caio Fábio vai falar. Vamos lá. Uma dúvida que eu ainda não encontrei a resposta. Qual que é a relação entre os cristãos de extrema direita com Israel? Olha aí. É a leitura bíblica. Hum. Porque Israel, na leitura especialmente do Velho Testamento, o Novo não. Velho Testamento. Primeira coisa, Caio Fábio, você precisa entender que não existe esse termo ou essa terminologia de Velho Testamento ou Novo Testamento. Essa terminologia de ambas as vertentes, velho, novo. Quem criou isso aí foi a Igreja Católica, a teologia da substituição, tá? O bispo Tarcião, que era contra os judeus. É. Ah, não, mas Tarcião foi o pai da igreja. Para você, para mim não foi. Para mim ele foi o pai da mentira. Pai da igreja não. Vai. Jesus, quando fala em Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Ah, quando Jesus fala de Israel, ele sempre fala de maneira crítica. João 4, versículo 22, Jesus estava dialogando com a mulher samaritana, pois os samaritanos e judeus, ambos não se davam bem. E a mulher samaritana fala o seguinte: agora onde devemos adorar? Porque os samaritanos adoravam no monte Ebal e Israel no monte Gerizim. Aí Jesus fala assim: a salvação vem dos judeus. Ele criticou Israel. Ele criticou Israel. Mateus capítulo 24, Jesus está aconselhando seus irmãos judeus para orarem para que a fuga deles não fosse no Shabat e nem no inverno. Por quê? 70 anos depois da sua morte, o general Tito tomaria Jerusalém, saquearia o templo e colocava fogo no templo. Ele está criticando Israel, pelo contrário, ele está aconselhando Israel. Versículos logo lá na frente, lá você lê Jesus falando o seguinte sobre Israel: quando a figueira florescer, é porque está próximo o fim. A figueira ali traz alusão ao povo judeu. Israel, após o Holocausto, vem florescendo. Vem florescendo. Israel hoje é uma nação. Vem florescendo. É um dos sinais. Então Jesus era crítico a Israel? Hã? Como que um cara desse tem moral para falar de Bíblia, não tem moral para falar de igreja, não tem moral para falar de teologia? Porque quando vai abrir a boca para falar de Bíblia, só fala asneira, só fala besteira. Tem moral para falar que Jesus, quando falava com Israel, ele falava de maneira crítica. Nem sabe ele quem eram os líderes da época de Jesus, quem liderava ali o sacerdócio, o templo, administrava o templo, o segundo Beit HaMikdash, eram os saduceus. Herodes tirou todos os Leviim e Kohanim, levitas e sacerdotes da tribo de Levi, e colocou a sua elite, a sua panelinha, os saduceus. Foram os saduceus que entregaram Jesus para os romanos.
e não o Sinédrio, juntamente com Caifás, Anás e Caifás, que ambos também eram saduceus. Vamos continuar aqui. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a fala de Jesus sobre Israel é crítica sobre aqueles que matam os que Deus envia. Essa é a Olha aí. ênfase de Jesus. Quando chega uma hora, ele diz: vamos para Jerusalém, porque chegou a hora da minha morte. Antes não, mas agora chegou. E importa que eu vá para Jerusalém, porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, rejeitas, abominas todos aqueles que te foram enviados. Aí você lê a leitura do Velho Testamento, no entanto, é Velho Testamento que, rapaz? Quando Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aquele que eu os envio, ele está fazendo ali uma nevoar, uma profecia, desde os primórdios, da época dos profetas, de Ermiarro, Jeremias, Isaías. Você pega Ezequiel 24, Deus ele fala para Ezequiel fazer uma sha'ar, ou uma parábola, para os restantes que ficaram em Jerusalém, que não foram levados para o cativeiro babilônico. E aí? Outra coisa, ele vai falar aí que todos os profetas foram mortos pelos judeus. É uma baita de mentira. Vamos lá. toda, se você ler o Velho Testamento, é toda anti-Israel. Ah, Por quê? São os profetas denunciando o povo de Israel, que era um povo idólatra. Qual é a idolatria? Sim, naquela época Israel idolatrava. Mas quais as idolatrias de Israel? Fala aí. Olha as besteiras que ele vai Que falar. depois do cativeiro em Babilônia pararam de cultuar os ídolos de pau, de pedra, de ouro, isso e aquilo, porque até lá eles. Irmãos, olha só, se eu parar aqui para falar das idolatrias que o cristianismo hoje comete e adora, os bezerros de ouros que o cristianismo levantam, eu vou ficar aqui horas falando sobre bezerro de ouro e idolatria que o cristianismo hoje tem dentro das igrejas. Também cultuavam isso e passaram a cultuar o templo, passaram a cultuar o livro, a Torá. Passaram a cultuar o templo. Sim, porque o templo, o Beit HaMikdash, está na Torá. E a Torá também é a base doutrinária do povo judeu, e a Torá é o caráter de Deus. A Torá é os mandamentos, que não são apenas 10 decálogos, são 613 mandamentos. Passaram a cultuar o sacerdotalismo, Passaram a cultuar o sacerdotalismo, meu Deus do céu. O jumento espiritual, os sacerdotes, Kohanim, foram designados por Deus para oferecer korbanot. O próprio Jesus, ele é o Kohen Gadol, ele é o sumo sacerdote. Deixa de ser burro. passaram a cultuar os ritos e os sacrifícios. Mas era bíblico. Tá na Torá. Os korban, os sacrifícios, estão na Torá. Hoje não se faz mais sacrifício. O sacrifício que nós fazemos hoje é o sacrifício vivo que Paulo fala em Romanos, capítulo 12. Aí vem esse jumento espiritual aí, querer lacrar em podcast, falando coisas que não sabe, que não tem nada a ver, cara. Não sei como é que tem gente que dá palco pra esse Caio Fábio aí. Vamos continuar aqui, vamos lá, vai. Idólatras piores do que os pagãos. E tem uma repetição recorrente. Então quer dizer que estudar a Torá é idolatria? Hã? Estudar os mandamentos de Deus é idolatria. Naquela época, cultuar a Deus no templo, que os judeus faziam a peregrinação, que é aliá ou aliot, subida para Jerusalém. Se você pega Salmos ali de 120 até 180 e pouco, os judeus faziam romarias. Você pega os Salmos, assim, está na epígrafe, Cântico dos Degraus, porque quando
os leviim subiam os degraus do templo, eles entoavam um cântico, um Mizimor, cântico aparece, Mizimor le Davi, cântico de Davi, Mizimor Leviim, cântico dos levitas. Aí eu pego um cara desse, um cara velho, um cara safado que não entende nada de Bíblia, um cara, um adúltero espiritual, um profano, não entende nada de Torá, de Bíblia, de mandamento, sabe nada do povo judeu, e vem querer falar que os judeus idolatravam a Torá, idolatravam o templo. Pô, tá de brincadeira, meu irmão. No Velho Testamento, que quase todos os profetas dizem isso. E Velho Testamento o quê, rapaz? É o teu passado que é Velho Testamento. Fala aí. Vocês receberam essa terra como promessa e herança. Entraram nessa terra através de Josué, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, após terem ficado 430 anos no exílio. Esse pastor aí é um esquerdista. Esquerdista ele. Esquerdopata, safado. Esquerdista. Dito, vocês entraram nessa terra e fizeram pior do que todos os habitantes que antecederam vocês desse lugar. Isso não é uma referência, são muitas referências dizendo a mesma coisa. Sim, com certeza. Porém, hoje, Israel aprendeu durante as Galut, o exílio, e fizeram tchuvá, fizeram ticum. Sabe o que é ticum, Caifás? Não sabe não, né? Quer aprender? Pesquisa. Pesquisa. Se eu parar para falar aqui dos bezerros de ouro que tem nas igrejas, idolatria que tem nas igrejas, que idolatria para muita gente é adorar a imagem. Se você pega um líder e você coloca ele lá em cima, acima de Deus, você está idolatrando ele. Se você tem um pecado, você tem vício de pornografia, de adultério, de putaria, tem que falar assim, entendeu? Linguajar assim, você é idólatra, meu irmão. Você é idólatra. Até travou E o os vídeo, vai. profetas, não houve um único profeta que a gente lê na Bíblia que tenha morrido de velho. Profeta Jeremias nunca estudou cultura judaica, nunca estudou a tradição judaica. O que você não sabe é que quando Jerusalém foi levado para a Babilônia, a mando de Nabucodonosor e o general da Babilônia deu exílio a Jeremias. Falou, Jeremias, você escolhe, você quer ir para a Babilônia, vamos te tratar bem lá, ou você quer continuar em Jerusalém? Jeremias, ele fala o seguinte, ele juntamente com o escrivão dele, Baruch, eu quero ficar em Jerusalém. Por isso que Jeremias ele vai escrever as lamentações, porque ele vai ver as ruínas, as ruas de Jerusalém deserta. Os judeus não mataram Jeremias. Não mataram. Hoje, pastores, obreiros, pessoas matam crentes dentro da igreja. Matar não é só tirar a vida, não. Você mata com a língua. Fofoca. Você desfaz de uma pessoa da igreja. Pessoas preconceituosas, racistas. Vocês estão matando essas pessoas espiritualmente. Pior ainda, se Jesus voltasse agora, 90% da igreja do cristianismo iam negar Jesus. Iam negar Jesus. Se Jesus voltasse agora, 90% dos evangélicos católicos cristãos iam negar Jesus. Eu falo isso com cláusulas. Ah, que isso, que Jesus é? Iam negar Jesus. Por quê? Porque Roma tirou a identidade de Jesus, de um Jesus judeu, e colocou uma roupagem romana em Jesus. Aí quando Jesus voltar, vai acontecer igual aconteceu com José no Egito, com Yosef no Egito. José, ele estava disfarçado, porque ele estava vestido como Egito. O Egito colocou uma roupagem egípcia nele, e ele fala, Ani
Yosef, ele vai dizer para os seus irmãos, eu sou José. E foi isso que a reforma protestante, a igreja católica fizeram. Colocaram uma roupagem que não é de Jesus nele. Então, se Jesus voltasse agora, parte dos evangélicos e cristãos perderiam a salvação. Vamos lá. Travando um pouquinho aqui. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Agora, a ignorância. Olha a aberração, olha a heresia que esse camarada falou. Israel matou Jesus. Comentário nível de um antissemita. E esse seu comentário leva centenas e milhares de pessoas a pensarem como você que é um pastor. Comentário de um antissemita, de um burro na fé, um raquítico na fé que não conhece Bíblia. Os judeus mataram Jesus. Meu irmão, que cara leigo. Vai estudar história. Mesmo se os judeus, se fossem eles quem mataram Jesus, o plano de Jesus era morrer por nós. Porém, quem entregou Jesus para Roma foram os saduceus. Não foram Jesus. Nicodemos, Naquidimão Nicodemos, defendeu Jesus. Nicodemos era judeu, hein? E ele se tornou o discípulo secreto de Jesus. Os judeus mataram Jesus. Cara, que berração. Inclusive a Igreja Católica já veio a público, já, um papa aí, pedir perdão aos judeus. Você sabe que o grande comentarista da Torá, o comentarista Rash, ele teve que codificar Isaías 53, porque a Igreja Católica lia esse capítulo e acusava os judeus de matarem Jesus. Você sabia que vários judeus tiveram que trocar de nome por causa da perseguição, da Inquisição? E qual é a Inquisição hoje que nós sofremos? São comentários como esse aí, ó. Comentários leigos. Os judeus mataram. Meu irmão. Cara, comédia. Um pastor, comédia. Comédia. Os judeus mataram. Comentário nível antissemita. A gente lê na Vamos lá. Bíblia que tenha morrido de velho. Israel. Eu já falei aqui, Jeremias. Vários profetas. Se eu pegar aqui uma lista de profetas e qual a forma que eles morreram? Vários deles. Moisés, Jeremias. Vários profetas, vários Neviim tiveram morte normal. Eliseu morreu de doença. Elias foi transladado. Cara, e você ainda se diz ser teólogo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Caio Fábio. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Mentira. Mentiroso. Israel não matou Jesus. Não matou Jesus. Não matou Jesus. Comentário nível antissemita. Inclusive, esse vídeo aí tinha que ser denunciado, tá? Tinha que ser levado para as autoridades aqui do Brasil, israelense, e denunciar essa sua fala, que é uma fala nível antissemita, persuadindo pessoas a pensarem como você. Estão me entendendo? Saduceus. Existiam várias etnias religiosas da época de Jesus. Saduceus, fariseus, os zelotes, os essênios, enfim.
tinham várias etnias religiosas. Os saduceus eram quem comandava, administrava o templo, a liturgia do templo. Então, quem é que se reuniu ali para entregar Jesus? Os saduceus, cara. Os saduceus, não foram os judeus. Inclusive, os fariseus, Purishim, fariseus, defendiam Jesus. Existem de 8 a 9 categorias de fariseus no Talmud. Um desses fariseus são fariseus piedosos, porque Jesus era fariseu. Paulo era fariseu. Cara, a igreja, desse nível que você está falando aí, vive em uma decadência espiritualmente falando. Por isso que hoje em dia temos inúmeros escândalos de pastores envolvidos em adultério, pedofilia, desvio de dinheiro de igrejas. Tem pastores que só carregam credencial por causa do salário que recebem, mas não fazem justo do salário que recebem para apacentar as ovelhas. Pelo contrário, estão de olho na lã da ovelha, no dízimo da ovelha. São pedófilos, adúlteros, fornicadores, viciados em pornografia. Na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Na igreja é uma coisa, na internet, fica dando em cima de todo mundo na internet, curtindo foto de várias novinhas na internet. Eu fico revoltado. Você pega a página, o Fuxico Gospel, ou então aquela página, o Crente Assembleano de Valor, meu irmão, tu vai ver lá, ó, pastor cai adultério, pastor desvia dinheiro. É uma patifaria, uma bagunça generalizada que está no meio evangélico. E quem é você, Caio Fábio, para dar lição de moral, para falar que foi os judeus e blá, 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 que esse cristianismo que você segue aí é um cristianismo desse aí, ó, nível de antissemita. Toma vergonha na cara, rapaz. Vai se converter. Agora, a ignorância é tão grande que os caras ficam, especialmente de 1947 para cá, porque do ano... Meu irmão, teve um pastor aí, que é onde eu moro lá, que ele estava abusando da enteada. Quase tacaram fogo no pastor, ele teve que sair correndo da cidade lá. Não dá para confiar, cara, em igreja não dá para confiar em pastor, não dá para confiar não dá. Não dá. Se tem um lugar que você corre risco, perigo de você de sua família ser atingida, é a igreja, infelizmente. Não generalizando. Mas, infelizmente, eu tenho que falar essa verdade. Infelizmente. Aí você é casado, você vai para a igreja com a tua esposa, ou você tem filhas, e aí tá lá o pastor, o obreiro, dando em cima da tua esposa, dando em cima da sua filha, do seu filho. A verdade é essa, meu irmão. A verdade é essa. Estão desviados dentro da igreja. É pastor bebendo cachaça, bebendo vinho, fumando cigarro, fumando maconha. É normal. É normal. Estamos na graça. Graça sem mandamentos é uma graça sem graça. Tá? É uma graça sem... Por isso que temos aí, ó, escândalos e escândalos. Escândalos e escândalos aí na igreja aí. Por isso que temos. Tá? Mas a gente não pode olhar para... Eu olho para isso sim. Porque quem não olha é omisso. Quem fica em cima do muro é uma pessoa dúbia. É o meu. Não podemos olhar para isso, não. Eu olho, tá? Você não olha, mas eu olho. Eu olho mesmo. Vou botar aqui até por ler o vídeo dele aqui, vai. Fala aí. Israel, porque os judeus estavam muito bem, obrigado, no mundo inteiro. Como tem judeus aqui em qualquer lugar da Terra. Cara, esse cara, ele só fala besteira. Essa aqui foi a fala do... E palestino. A fala do Caio Fábio. Eu não quero nem mais assistir o vídeo dele, porque para mim não tá assim, reagir um vídeo desse aqui para mim é perca de tempo. Reagir um vídeo de um camarada como esse.